Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos à nossa aula de matemática. Aqui com vocês, mais uma vez, o professor Jean Nobre, para a gente abordar um novo conteúdo nessa aula. Vamos lá? Aula de número 22, objeto de conhecimento. Problemas envolvendo grandezas diretamente e inversamente proporcionais. O detalhamento são problemas envolvendo razão e proporção. Muito bem, pessoal. Vamos exercitar o conceito, de razão e proporção. Vamos revisitar esse assunto, tá? O que são grandezas diretamente e inversamente proporcionais, tá? E relembrar alguns conceitos. Vamos lá. Muito bem, nessa aula a gente vai trabalhar praticamente toda ela a resolução de exercícios e situações problemas, tá? Envolvendo razão e proporção aplicada diretamente, tá? E aí a gente vai só relembrar alguns conceitos sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais, que é um ponto fundamental na hora da gente resolver esse tipo de exercícios, tá? Então a primeira providência que a gente tem que tomar é analisar se aquela regra de 3 que está sendo colocada ali, se as grandezas elas são diretamente ou inversamente proporcionais, tá? Para você que eventualmente tenha perdido alguma aula ou alguma explicação a respeito desse tema, grandezas diretamente proporcionais são aquelas que quando uma aumenta, a outra também aumenta. Quando uma diminui, a outra também diminui. Isso são grandezas diretamente proporcionais. Eu vou fazer uma viagem, por exemplo. Se eu quiser percorrer 100 quilômetros, eu vou usar, sei lá, 10 litros de gasolina. Se eu quiser percorrer 200 quilômetros, vou precisar de 20 litros de gasolina. Perceberam que eu aumentei a distância e a quantidade de combustível também aumentou. Ou seja, as grandezas elas são diretamente proporcionais, porque quando uma aumenta, a outra também aumenta, tá? E as grandezas inversamente proporcionais é quando uma aumenta e a outra diminui, e vice-versa, tá? É isso que a gente vai analisar ao longo dos exercícios que eu vou trazer logo mais, tá bom? E aí, você verificando que essa regra de 3 possui ali grandezas inversamente proporcionais, tá? A gente precisa inverter uma das duas frações antes de fazer ali, antes de resolver a proporção, tá bom? Mas a gente vai fazendo isso passo a passo e eu vou mostrar para vocês. Vamos para a nossa cartela para a gente ver aqui alguma definição e logo em seguida a gente parte para a prática. A regra de 3 é um processo matemático para a resolução de muitos problemas que envolvem duas ou mais grandezas, diretamente ou inversamente proporcionais. Nesse sentido, a regra de 3 simples, é necessário que 3 valores sejam apresentados para que, assim, descubra o quarto valor. Outro fator indispensável também nos problemas envolvendo razão e proporção é sempre observar se as grandezas são diretas ou inversamente proporcionais, que foi o que nós acabamos de conversar, né? Então, o que ele está falando para nós aqui é o seguinte, ó, eu preciso de pelo menos 3 valores. Como assim? Eu tenho a fração 4 sobre 3 igual a 2 sobre x. Por exemplo, eu tenho uma proporção, tá? O que é uma proporção? É uma igualdade entre duas razões, tudo bem? 4 sobre 3 é uma razão, 2 sobre x é outra razão. E entre elas eu tenho uma igualdade, portanto eu tenho uma proporção. Eu preciso descobrir o valor de x. Então veja que eu tenho 3 valores. Eu tenho aqui 4, tenho 3, tenho 2, mas eu não tenho o quarto valor aqui, que é o x. Mas eu consigo descobrir esse quarto valor, tá? Através do cálculo da proporção. Então, o que ele está falando para nós aqui nesse texto é que para encontrar esse quarto valor, eu preciso de pelo menos
os outros 3, que nesse caso, eles estão todos aí, o 4, o 3 e o 2, né? Então, de posse desses 3 valores, eu consigo encontrar o quarto valor. E a gente vai ver como é que a gente encontra logo mais, tá? Olha esse exemplo aí. Um automóvel faz 180 km com 15 litros de combustível, no caso aí de álcool, né? Vamos calcular quantos litros de álcool esse automóvel gastaria para percorrer 210 quilômetros. Muito bem, então o automóvel aqui está fazendo 180 quilômetros com 15 litros de álcool, né? Se ele quiser, se o condutor, né, desse automóvel quiser aumentar essa distância para 210 km, quantos litros de álcool ele vai precisar, né? Muito bem. Vamos aqui montar a nossa regrinha de 3, só para a gente entender a lógica do problema. Veja, com 15 litros, ele percorre 180 km, beleza? Com 15 litros, ele percorre 180 quilômetros. Para percorrer 210 quilômetros, quantos litros de combustível serão necessários? Entenderam como é que a gente organiza, estrutura essa regra de 3? Com 15 litros, ele percorre 180 quilômetros. Para percorrer 210 quilômetros, quantos litros de combustível serão necessários? Então veja que eu preciso descobrir o valor de X, né, que é a quantidade de litros que eu vou ter. Tá? Eu tenho os outros 3 valores, que é o 15, 180 e 210. Como eu tenho esses 3 valores, eu consigo determinar o quarto valor, no caso aí o valor de X, tá bom? Aí, pessoal, a gente vai precisar aqui, ó, fazer aquela análise que eu falei para vocês no início ali, no nosso abre-aulas, né? Eu preciso verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, tá? Então, veja, para percorrer 180 quilômetros, ele precisou de 15 litros de combustível. Para percorrer 210, ele vai precisar de mais ou de menos combustível? Ele vai precisar de mais de 15 litros ou menos de 15 litros? O que você acha? Mais de 15 litros, né? Vai precisar de mais combustível para percorrer 210 quilômetros. É evidente, né? Então vejam que as grandezas elas são diretamente proporcionais. Uma aumentou, a outra também vai precisar aumentar. Aumentou a distância percorrida, eu vou precisar aumentar a quantidade de combustível também, tá? Grandezas diretamente proporcionais. Se as grandezas são diretamente proporcionais, o que vai acontecer? Vem aqui que eu vou te mostrar. Olha só. Como as grandezas são diretamente proporcionais, eu não vou precisar inverter nenhuma das duas frações. Como assim, professor? Vamos estruturar aqui a nossa regra de 3. Então vai ficar a nossa regra de 3 não, a nossa proporção agora. 15 sobre x igual a 180 sobre 210. Ok? Eu não preciso inverter nenhuma das duas frações nesse caso aqui, porque as grandezas elas são diretamente proporcionais. O que eu tenho que fazer então? Apenas multiplicar o produto dos meios pelos extremos, ou seja, multiplicar os termos que estão nas diagonais. A famosa multiplicação cruzada que os alunos sempre falam, né? Multiplicar cruzado. É isso mesmo. Ou seja, eu vou multiplicar 180 vezes x igual a 210 vezes 180. Mas perceba o seguinte, pessoal. Eu tenho aqui, ó, 210 vezes 180, vai dar um número bem grande, né? Então, para fugir desses cálculos mais longos de multiplicação, vamos fazer o que nós aprendemos, que é simplificar
a fração. Ó, simplifico os zeros aqui. Já vai reduzir bastante. Então, agora eu tenho 15 sobre x igual a 18 sobre 21. Melhorou, né? Agora, eu vou multiplicar 18 vezes x e 21 vezes 15, tá? Fazendo essa operação aí, nós chegaremos no valor que nós estamos precisando, que é o valor de x, né? E nós já sabemos de antemão que esse valor de x, ele deverá ser maior que 15 litros, né? Porque para percorrer 180 quilômetros o automóvel gastou 15 litros, para percorrer 210 quilômetros, ele vai precisar de mais de 15 litros, né? Então, independente do valor que a gente encontrar, nós já sabemos que esse valor tem que ser maior que 15, tá bom? Então, vamos lá, 18x, 21 vezes 15, vamos obter 315. Isolando aqui o x, vou deixar o x sozinho no primeiro membro, né? E aí o 18, ele vai passar aqui dividindo. Então vai ficar 315 dividido por 18, tá? 315 dividido por 18. Vamos obter aqui 17,5, o quê? Litros. Ou seja, para percorrer os 210 quilômetros, tá? O automóvel vai precisar de 17,5 litros de combustível. Compreendido? Tranquilo? Tá? Ou seja, ele vai gastar 2,5 litros a mais, né? Ele gastou 15 para percorrer 180. Para percorrer 210, ele vai precisar de 2,5 litros a mais. Então tá aí, pessoal. Resolvida, tá? A nossa primeira questão. Vamos lá para a próxima. Temos aqui o gabarito comentado que eu trouxe, tá? Para vocês acompanharem. Beleza? Vamos seguindo. Para atender a alta demanda em smartphones, uma fábrica decidiu aumentar o número de produtos produzidos diariamente. Para isso, ela investiu em mais 3 máquinas, totalizando-se 8 máquinas. Sabendo-se que eram produzidos diariamente 750 smartphones, qual será a nova produção diária das máquinas? Ou das 8 máquinas, né? Então vamos lá, estruturar o nosso probleminha aqui, vamos escrever a nossa regrinha de 3, tá? Para a gente ver como é que vai ficar. Muito bem, então, ela investiu em mais 3 máquinas, totalizando 8 máquinas. Sabendo-se que eram produzidos diariamente 750 smartphones. Vejam, ele disse que a empresa comprou mais 3 máquinas, totalizando 8. Significa que essa empresa possuía 5 máquinas. Tudo bem? A empresa ela possuía 5 máquinas, né? Ela tinha 5, adquiriu mais 3, totalizou 8. Então, com essas 5 máquinas, essa empresa ela produzia 750 aparelhos, smartphone, celular, tá? Com 5 máquinas, ela conseguia produzir 750 aparelhos. Aí ele pergunta, qual será a nova produção diária agora, né, com essas 8 máquinas? Então pronto, gente, olha só. Com 5 máquinas, ela conseguia produzir 750 smartphones. Com 8 máquinas, quantos aparelhos essa empresa irá produzir? Vejam só. Fizemos aí, estruturamos, né, a nossa regrinha de 3, tá? O que a gente tem que verificar agora? Se as grandezas elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, para fazer essa análise, o que eu posso
O que eu posso fazer aqui, pessoal? Ó, eu posso colocar uma seta, só para indicar, tá? Vou colocar uma setinha bem aqui, ó, só para a gente indicar. Indicar o quê, professor? Indicar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Você concorda comigo que essa empresa agora, ela vai produzir mais aparelhos? Porque ela produzia 750, né? Como ela aumentou a quantidade de máquinas, então a tendência é aumentar a produção. Então a gente vai colocar a setinha aqui para cima por enquanto, tá? Muito bem. Aumentando a quantidade de aparelhos de 750, ela vai produzir mais agora, né? O que foi que aconteceu com a quantidade de máquinas? A quantidade de máquinas também aumentou. Ó, foi de 5 para 8. Então, observa, eu aumentei a grandeza aparelhos e a grandeza máquinas também aumentou. Ou seja, as duas grandezas aumentaram. Se as duas grandezas aumentaram, significa que elas são diretamente proporcionais, tá? Então, montando aqui a nossa proporção, nós temos 5 sobre 8 igual a 750 sobre x. Tudo bem? 5 sobre 8 igual a 750 sobre x. Como as grandezas, repito, como as grandezas são diretamente proporcionais, eu não preciso inverter as frações. Eu apenas vou aplicar a multiplicação aqui do produto dos meios pelos extremos. Já consigo fazer a operação direta sem precisar inverter nenhuma das frações. Então vamos lá. 5 vezes x dá 5x. E aqui 750 vezes 8. Ok? 750 vezes 8. Fazendo aqui a multiplicação, nós teremos 5x igual a 6.000. 750 vezes 8, 6.000. Vamos isolar o valor de x, né? Deixar o x sozinho no primeiro membro. Vou repetir o 6.000. E esse 5 aqui, que está multiplicando o x, ele vem para cá, ó, dividindo. Tá? Então, 6.000 dividido para 5, vamos obter aí 1.200. 1.200. 1.200? 60 dividido para 5, 50, 12... 1.200. Muito bem. Então, pessoal, significa que com as 8 máquinas, nós iremos produzir 1.200 aparelhos. Podemos até substituir aqui logo o valor de x, né? Ó, vamos deixar aqui 1.200. Só para a gente fechar aqui a questão. Veja, com 5 máquinas, a fábrica produzia 750 aparelhos. Com 8 máquinas, ela passou a produzir 1.200 aparelhos. Veja que a resposta ela está coerente com a realidade. De fato, né? Aumentou a quantidade de máquinas, é natural que aumente a produção também. E essa produção foi para 1.200. Tá certo? Então, resposta da nossa questão aí é a letra A, tá? 1.200 smartphones. Show de bola, né, pessoal? Tranquilo até aqui, tá? Basicamente, está dentro do que nós estudamos na última aula, né? Sobre a regra de 3, simples, né? Envolvendo aí essas situações de problema. Vamos ver essa próxima questão agora. Para ir de Manaus a Manacapuru, a uma velocidade média de 80 km por hora, o motorista leva exatamente 1 hora e 40 minutos para fazer o percurso. Qual seria o tempo gasto se a velocidade média fosse de 100 km por hora? Muito bem, muito bem. Vamos aqui estruturar a nossa regra de 3. Então, a 80 km por hora, a 80 km por hora, o motorista gastou 1 hora e 40 minutos, tá?
Nós sabemos que uma hora é igual a 60 minutos, tudo bem? Uma hora é igual a 60 minutos. Como eu tenho aqui 1 hora e 40 minutos, quanto que vale isso em minutos? Convertendo ali 1 hora e 40, tudo para minuto, né? Como que ficaria? 60 mais 40, né? Ou seja, 100 minutos. Tá? Daqui a pouco vocês vão entender por que a gente fez essa conversão. Tá? Mas por enquanto vamos admitir, vamos trabalhar com o tempo em minutos. Ou seja, 1 hora e 40 é a mesma coisa que 100 minutos. Beleza? Tranquilo? Muito bem. A 80 km por hora, ele fez o trajeto em 100 minutos. A 100 km por hora, quantos minutos o motorista gastará? Aí está o nosso esqueminha, tá? Montamos ali a nossa regrinha de 3. Qual é o próximo passo agora? Verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, tá? Veja, vamos colocar a setinha aqui, ó. Eu aumentei o tempo, ou melhor, era 100 minutos, né? Como eu estou indo mais rápido agora, a tendência é que esse tempo diminua, não é verdade? A tendência é que o tempo diminua, eu estou indo mais rápido, tá? Então, vamos colocar a setinha para baixo ali. Vamos ver o que acontece agora com a velocidade. A velocidade aqui, pessoal, foi de 80 para 100. Ou seja, eu aumentei a velocidade. Então, observem que as grandezas elas são inversamente proporcionais. Eu aumentei a velocidade e vou diminuir o tempo de viagem. Se eu quero chegar mais rápido, né? Se eu quero chegar em menos tempo, eu vou aumentar a velocidade para chegar mais rápido. Então percebam que uma grandeza ela aumentou e a outra diminuiu, tá? Nesse caso aqui, o tempo ele precisa reduzir mesmo. Como o motorista está indo mais rápido, o objetivo é que o tempo reduza também, tá? Porque ele aumentou a velocidade. Então, nesse caso, as grandezas aqui, que é tempo e velocidade, elas são inversamente proporcionais, tá? Se as grandezas são inversamente proporcionais, eu vou precisar inverter agora uma das frações. Vamos lá. Então, a gente vai inverter dessa forma aqui, ó. Vamos montar aqui a nossa proporção agora. Eu tenho 80 sobre 100 igual a 100 sobre x. Vamos simplificar? Essa fração aqui, 80 sobre 100, para a gente trabalhar com números menores, ó, já vou começar logo simplificando os zeros aqui. Então, agora eu tenho 8 sobre 10 igual a 100 sobre x. Sempre trabalhem com simplificação de frações, tá? Para você evitar números muito grandes. Veja que 8 sobre 10 eu ainda consigo simplificar, gente. Por quanto? Consigo simplificar por 2, ó. Tanto 8 quanto 10. Então, vamos lá. Vai ficar 4 sobre 5 igual a 100 sobre x. 4 sobre 5 igual a 4 sobre 5 igual a 100 sobre x. Perfeito. Vimos que as grandezas elas são inversamente proporcionais. Se elas são inversamente proporcionais, eu preciso, então, inverter uma das duas frações. Professor, pode ser qualquer uma? Pode. Eu vou escolher a primeira fração, que é 4 sobre 5. A fração que não tem letra, tá? Então, o inverso de 4 sobre 5 é 5 sobre 4, tá? Preste atenção nessa parte aqui da inversão. 4 sobre 5 vai virar 5 sobre 4. Tudo bem? Porque eu inverti a fração pelo fato das grandezas serem inversamente proporcionais.
Beleza, inverti a fração. Agora sim eu posso trabalhar a multiplicação, né, cruzada aqui, o produto dos meios pelos extremos. Então, vai ficar 5 vezes x, que dá 5x. 4 vezes 100 é igual a 400, tá? Aí, pessoal, mesmo processo, tá? Isola o x, e aí você vai dividir 400 por 5. 400 dividido para 5, 5 vezes 8, 40, né? 40, Então, vamos obter aqui 80. 80 é o resultado. Ou seja, esse 80 é o que, afinal de contas? 80 é o tempo em minutos, né? Vamos colocar aqui. 80 minutos. Pronto. Veja, a 80 km por hora, a viagem era feita em 100 minutos. Como a velocidade foi aumentada para 100 km por hora, então agora o tempo da viagem baixou para 80 minutos. Pronto. Aí está resolvida a questão. Aí você vem aqui para as alternativas, né? Professor, mas não tem alternativa, 80 minutos. Nós sabemos que 80 minutos também é conhecido como 1 hora e 20 minutos. É ou não é? 1 hora e 20 minutos. Já que 1 hora tem 60 minutos, somando com mais 20, 80 minutos, tá? Eu transformei para minutos para poder facilitar o nosso cálculo, mas aí lá no final você converte novamente, tá? Para hora e minuto. Portanto, letra B é o gabarito da nossa questão. Vamos fazer mais uma? Durante um acampamento, os integrantes dividiram a comida que lhes sobrou em partes iguais. Sabendo que a quantidade de comida duraria 9 dias para os 12 náufragos, né? Caso fossem encontrados mais 4 sobreviventes e a comida fosse distribuída, a quantidade de dias aproximadamente que ela duraria seria de... Então, o pessoal foi lá fazer uma viagem de barco, né? O barco naufragou, aquele negócio todo. Aí eles precisam dividir a comida, né? Para durar ali os 9 dias. Só que aí depois foram encontradas mais 4 pessoas. Então, vamos aqui estruturar o nosso probleminha para a gente entender direitinho aí a história. Sabendo que a quantidade de comida duraria 9 dias para 12 náufragos. Então, 9 dias era o tempo para alimentar 12 pessoas, tá? 12 pessoas. 9 dias era o tempo para alimentar somente... Ou seja, essas 12 pessoas iriam conseguir comer durante 9 dias. Só que foram encontradas mais 4 pessoas, 4 sobreviventes. Então, veja, a quantidade de pessoas aqui aumentou, não foi? Era 12, foram encontrados mais 4. Então, a quantidade foi para 16 pessoas agora. Tá? Pergunto a você, o que vai acontecer com essa quantidade de dias, hein, gente? O que vai acontecer com a quantidade de dias? Ora, tem mais boca agora para alimentar, né? Significa que a comida vai durar menos tempo. Ou seja, eu aumentei a quantidade de pessoas, o que vai acontecer com a quantidade de dias? Vai diminuir, porque agora vai ter menos comida. Então, uma grandeza aumentou, a outra diminuiu. Portanto, grandezas inversamente proporcionais. Se são inversamente proporcionais, eu preciso inverter uma das frações na hora que eu for fazer o meu cálculo. Vamos lá? Então, vamos montar a nossa proporção. 9 sobre x. Vou correr um pouquinho aqui em função do nosso tempo, tá, gente? 12 sobre 16. Ó, grandezas são inversamente proporcionais, não pode esquecer, tá? Porque senão o resultado ele não vai dar coerente com a realidade. Então, vou inverter 12 sobre 6, invertendo fica 16 sobre 12. Perfeito? Vamos agora multiplicar os produtos dos meios pelos extremos.
Então, nós teremos 16 vezes x, que vai dar 16x. Vou fazer para cá. 16x, tá? Igual a 9 vezes 12. 9 vezes 12, nós vamos obter 108. Isolando o x aqui, fica 108 dividido para 16. 108 dividido para 16, nós vamos obter 6,75. 6,75, tá? 108 dividido para 16, ok? Então, vejo que nós fizemos ali a multiplicação, né, de 9 vezes 12, obtemos 108, e em seguida dividimos por 16. Resultado 6,75. Ou seja, gente, essa comida ela vai durar para 6,75 dias. Como nós não temos aqui 6,75, né? E sim 6 dias, então a gente pode escolher a alternativa D, que é a alternativa que mais se aproxima com o cálculo que nós fizemos, né? Porque aqui, ó, ele diz que a quantidade de dias aproximadamente, tá? Então, aproximadamente 6 dias e meio ali, né? Essa comida irá durar. Tá bom, pessoal? Aí estão as nossas questões, espero que vocês tenham compreendido e a gente se encontra aqui numa próxima oportunidade. Até lá!